Olá, sejam todas muito bem-vindas e hoje a gente vai falar dos anti-inflamatórios esteroidais, os AIEs. Nós temos uma outra videoaula que é dos AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então eu vou falar durante o processo um pouco sobre a diferença deles entre eles dois também, tá? Então eles são chamados de corticoides. Por que corticoides? Porque são muito parecidos com o cortisol. Então, o cortisol é um hormônio natural que é produzido pelo córtex das glândulas suprarrenais que ficam em cima dos nossos rins. E lá, então, é produzido o cortisol, tá? Esses corticoides, eles imitam o cortisol, por isso corticoides, tá? E a principal questão é que os glicocorticoides são o tipo de corticoides com maior ação anti-inflamatória, imunossupressora, por isso que eu coloquei ali de subtítulo, tá? Então, qual que é a função do cortisol no nosso corpo para a gente conseguir entender depois o que o desequilíbrio deles causa, tá? Então, primeira coisa, controle da inflamação. Por quê? Isso é o que o cortisol faz naturalmente, tá? Quando a gente tem uma inflamação no nosso corpo, o cortisol vai diminuir as substâncias inflamatórias, como citocinas, prostaglandinas, estaminas. Além disso, essas substâncias ali que eu falei, inflamatórias, elas são mensageiros da inflamação. Então, quando o corpo tem uma infecção, ou um trauma, uma alergia, enfim, elas vão causar dor, calor, vermelhidão, inchaço, sinais cardeais da inflamação. E os corticoides, eles bloqueiam essa liberação desses sinais. Então, acaba que diminui a resposta inflamatória, tá? O cortisol, por si só, ele já faz isso um pouco, tá? Então, nós temos ali ação no metabolismo. A gente tem ação no metabolismo que seria, né, a função do cortisol de aumentar a glicose no sangue, então vai fazer a gliconeogênese no fígado. Pode ter uma hiperglicemia em diabéticos, então tem que se tomar um pouco mais de cuidado. Ele também, a gente diz que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, ele tem uma resposta muito importante quando a gente está em situações de estresse, seja físico, mental, emocional, porque ele ajuda o corpo a reagir, a gente pode dizer assim. Ele tenta ali manter a pressão arterial, né, em situações de alta energia, situações de perigo, trauma, e também ajuda na regulação do sistema imune. Então, ele modula a atividade das células de defesa. Então, quer dizer que ele reduz a atividade exagerada em algumas situações. Isso é bom em questões de doença autoimune, né? Que o corpo está se próprio atacando, o próprio sistema de defesa não está funcionando como devia funcionar. E ele ajuda na regulação do ciclo circadiano de sono e vigília. Quando nós acordamos de manhã, é normal que o nosso cortisol esteja mais alto, para a gente ter mais vontade, mais energia, e durante a noite o cortisol vai estar mais baixo para a gente dormir, descansar, relaxar. Isso é natural do corpo, esse processo, tá? Então, tudo isso o cortisol faz por si só. Mas quando precisa potencializar, ou tá tendo alguma coisa que não tá produzindo, então a gente vai tomar um corticoide. Então, a gente tem aqui, como todas as outras questões envolvidas de medicamentos com hormônios, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Como que funciona o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal? Tudo começa com o hipotálamo, né? Que fica lá no cérebro e ele vai liberar um hormônio chamado CRH. O CRH é um hormônio liberador de corticotrofina. Ele vai até a hipófise e vai fazer com que, então, seja produzido o ACTH. O ACTH, que vai ser produzido pela hipófise, mandado pelo hipotálamo, ele vai viajar pelo sangue
o ACTH vai viajar pelo sangue, viajando até as suprarrenais, né, ou glândulas adrenais, que ficam localizados acima dos rins. E o ACTH vai estimular a produção de cortisol. Quando já tem suficiente, o hipotálamo vai parar de produzir CRH e, consequentemente, para todo o resto. Isso se chama feedback negativo. Nós temos aqui, quando que esse sistema aqui não está funcionando adequadamente, quando ele está em desequilíbrio, a gente vai ter um problema, dependendo se for para mais ou para menos. Para menos cortisol em falta, a gente tem a doença de Addison, e ela está relacionada com insuficiência adrenal. Então, a causa disso é a destruição das glândulas ou falha das glândulas suprarrenais. Então, não vai ter cortisol suficiente e pode mexer com a aldosterona também. Então, a pessoa vai ter fadiga intensa, fraqueza muscular, perda de peso, pode mexer na pressão, hipotensão. Porque sem o cortisol, o corpo não consegue manter tudo isso aqui que a gente falou, tá? Agora, por outro lado, escrevi errado ali, né? Ganho de peso, isso. Enfim, tem a síndrome de Cushing, que vai ser tudo ao contrário da doença de Addison. Então, aqui vai ter ganho de peso, pele fina, vai ter obesidade central, que vai ficar mais na barriga, né? A gordura. E hipertensão. Então, uma vai ser o contrário da outra. E aqui vai ter uma produção exagerada de cortisol. Pode ser dado por um tumor adrenal, excesso de ACTH, uso prolongado de corticoides sintéticos. Então, isso ocorre, né, porque tá tendo muito cortisol e não precisava tanto assim, então o corpo acaba dando esses sintomas. Então, quando que a gente vai precisar usar o anti-inflamatório esteroidal? Quando precisamos de um anti-inflamatório muito potente ou inflamação que está ligada à imunidade, porque como a gente viu, o cortisol, ele tem função na defesa, né, autoimune também. Então, nós temos aqui um pouco de como que funciona esse processo que eu vou explicar agora. Então, acompanhando as imagens, a gente consegue entender um pouquinho melhor. E tudo começa na membrana celular. Então, a nossa membrana celular, ela é rica em fosfolipídios. Quando tem um estímulo inflamatório, um trauma, uma infecção, caiu de bicicleta ou uma alergia, uma enzima que se chama fosfolipase A2, quebra os fosfolipídios da membrana e libera o ácido araquidônico, tá? Que tá em verdinho ali. Este ácido araquidônico é o precursor de diversas substâncias inflamatórias. Então, a partir dele, a inflamação ela pode seguir duas vias. A via do ciclooxigenase, que é a da COX, ou a via da lipoxigenase, que é a da LOX. Então, a via da COX é aquela que a gente usa os AINES para inibir. O LOX e o COX, os dois, vão ser inibidos pelo AIES, que é o que a gente está falando hoje, tá? A COX produz prostaglandinas, tromboxanos, a LOX produz os leucotrienos, tá? Então, são dois lados diferentes que pode acontecer. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo da cascata inflamatória, a mesma coisa que aqui, só que aqui tá escrito mais simplificado, tá? Então, digamos que a pessoa tá com uma crise de asma. A pessoa vai entrar em contato com um alérgeno, né, uma poeira, um pelo, o sistema imune vai liberar mediadores inflamatórios, as fosfolipases vão quebrar os fosfolipídios da membrana que vão liberar o ácido araquidônico, tá? Esse ácido araquidônico segue vias de inflamação.
pela COX, que vai formar as próximas glandinas que causam inflamação e dor, ou pela LOX, que forma os leucotrienos, que causam broncoespasmo, que seria estreitamento das vias respiratórias, edema e muco. O resultado, nesse exemplo de crise asmática que eu dei, é chiado, falta de ar, tosse seca. Então, precisa da intervenção medicamentosa que vai atuar nessa cascata, e neste caso aqui, do AIE, anti-inflamatório esteroidal, aonde que ela age? Ela age bem no início do processo, no topo da via, né? Então, o que acontece? Ali onde está escrito fosfolipídios da membrana celular, que depois tem a fosfolipase e ácido araquidônico, é ali que o AIE bloqueia o processo, porque as células produzem uma proteína chamada lipocortina, tá? Que é estimulada pelo corticoide. Essa proteína inibe a enzima fosfolipase A2. Então, quando essa proteína vai ser inibida, vai inibir a enzima. E a enzima não vai fazer a quebra dos fosfolipídios da membrana. A enzima fosfolipase A2 vai estar inibida, não vai fazer a quebra dos fosfolipídios da membrana. Então, não vai ter transformação, formação de ácido araquidônico. Não vai ter prostaglandinas, nem leucotrienos, tá? Então, interrompe a cascata logo ali em cima. Por isso que ela é muito potente, né? Então, e ela atua tanto sobre dor, febre, edema, que seria ali da COX, quanto broncoespasmo, alergia, que é da LOX. Quando a gente vai no AINE, só bloqueia a COX. Então, acontece mais específico na COX, que eu já expliquei no vídeo de AINES, tá? Então, aqui tá tudo escrito para vocês. E aqui eu trouxe os principais fármacos, tá, dos AIs. Então, a gente tem os sistêmicos. Sistêmicos quer dizer que vai para a corrente sanguínea. Então, se espalha por todo o corpo, pode ser oral, intravenoso, e é para tratar, então, doenças, síndromes sistêmicas, tá? Como lúpus, que é no corpo todo, artrites, pode ser várias partes do corpo, não é um órgão específico. Então, o primeiro é a hidrocortisona, que é muito semelhante com o cortisol, é tipo um dos mais leves que a gente tem. Então, ela pode ser usada em insuficiência cardíaca, insuficiência adrenal, em crise addisoniana, que eu falei lá no início, né? Então, agora a gente correlaciona uma coisa com a outra. Em dermatites leves, a gente vai falar isso depois de novo, quando a gente falar do uso dérmico. Aí tem a prednisona e a prednisolona. Só que assim, essa aqui já tem uma potência um pouco maior porque é intermediária. Ela é muito usada, além, né, para vários tipos de inflamação crônica que a gente pode ter, para artrite reumatoide, lúpus e asma. Então é uma terapia crônica, só que tem que tomar cuidado porque é um profármaco, então vai ter a passagem pelo fígado. E quando não se tem essa oportunidade de fazer isso, porque tem algum problema no fígado, por exemplo, vai se usar a metilprednisolona, que é a de baixo, que é a mais potente. Então, ela é usada em emergências, só, né? Ela é muito rápida, muito potente, então ela é usada de forma intravenosa. Ainda a gente tem a dexametasona e a betamectasona, elas são de longuíssima duração e elas têm um efeito antiemético, porque elas previnem náuseas e vômitos em pessoas que estão fazendo quimioterapia. Então, ela pode ser usada também para o diagnóstico de Cushing, porque quando vai tomar ela, deveria suprimir a liberação de ACTH. Então, deveria baixar a quantidade de cortisol que estão sendo produzidos pelas adrenais, né? E aí, a pessoa se pergunta se está fazendo o efeito desejado ou não. Então, dependendo do resultado, a gente vai saber se a pessoa vai estar com Cushing, né, ou não. Então, é uma forma de diagnóstico. Depois tem as inalatórias, que são mais seguras, porque elas não entram na circulação. Então, elas têm efeito tópico. Então, vai direto lá
para o pulmão. Então, reduz muitos efeitos colaterais que a pessoa pode ter em comparação com um medicamento sistêmico. Então, aqui é o especificamente para asma e DPOC, que são problemas, né, do trato respiratório, e entram direto pela via aérea. Em uma questão aqui pode ser a candidíase oral, tá? Que é uma forma de um fungo que está afetando. Depois tem o uso tópico, que ele pode ser nasal, daí é diretamente na mucosa nasal, e dérmico, que vai ser na pele. Então, eu botei exemplos de fármacos. O nasal, né, para rinite, dérmico para dermatite. Tudo é envolvido com inflamação. E aí eu coloquei, né, para baixa intensidade, alta intensidade, média intensidade. Então, aqui tem alguns efeitos colaterais, que eu já citei alguns antes. E a gente sempre vai ter que relacionar, gente, com esse aqui que é o normal que o corpo faz, né? Então, tudo está relacionado com o normal, e aí vem o anormal. Tem os cuidados também. Se você tiver alguma dúvida, pode me comunicar. Valeu, muito obrigada. Deixa o like.